Salve, galerinha! Todos bem? Todos ótimos? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Matemática A, beleza? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo de funções no tema 4. Em particular, a gente vai ver função do segundo grau, também chamada de função quadrática, tudo bem? Só que para esse estudo, é interessante que vocês já tenham estudado, já estejam bem afiados em equação do segundo grau, tudo bem? E aí, eu quero deixar claro, distinguir bem a diferença de equação para função, tá? Seja no segundo grau ou qualquer outro tipo de equação e função. De uma forma geral, equação, a priori, é passível de ser resolvida, né? Faz sentido em falar em resolver uma equação, né? Obter a solução de uma equação. Já com função, isso não acontece. Não faz sentido eu falar em resolver uma equação, uma função. A gente não resolve uma função. Lembra o que é função? Função é uma máquina de transformar números, né? Você coloca um valor, normalmente o x, e você calcula um y. Então não faz sentido falar em obter o valor do x, obter o valor do y. Não, o x ele pode ser qualquer valor dentro do seu domínio, né? E o y vai ser o resultado do x colocado, beleza? Então não misturem. Se vocês já estudaram equação do segundo grau, a forma geral da equação do segundo grau é essa daqui. Ax quadrado, um número que multiplica a nossa incógnita ao quadrado, mais bx, um número que multiplica a incógnita sozinha, mais c igual a zero, né? Essa é a forma geral da equação do segundo grau, que você pode resolver ou utilizando Bhaskara, ou utilizando o método de subproduto, importante conhecer, tudo bem? Ou algum outro, como fatoração, belezinha? Mas principalmente Bhaskara e subproduto é importante conhecer e a gente vai utilizar, tá certo? Bom, então, nesse cara aqui, né, a forma geral normalmente igual a da zero, toda equação do segundo grau pode ser escrita dessa forma, e a gente pode resolver. Já na função do segundo grau, a gente vai ter o y em função de x, né? Não vai ser igual a zero necessariamente. Então, qual que é o jeito, a forma geral da função do segundo grau? É uma coisa desse jeito aqui, ó, y igual, aí parecido, né? Ax quadrado mais bx mais c. Eu tenho y em função de x, certo? Ou, como a gente viu na aula anterior de função do primeiro grau, outro jeito de escrever é trocar o y pelo símbolo de função, que é f de x. Então, eu também posso escrever assim. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Né? Os dois dizem a mesma coisa. Belezinha? Uma outra diferença de equação para função, que fortalece a primeira, é o seguinte, é o nome que a gente dá para a nossa letra, né, do x. Na equação, a gente chama o x de incógnita. Em equações em geral, né? Em equações em geral, a nossa letra é a nossa incógnita. Incógnita no sentido de desconhecido, um valor desconhecido que pode ser obtido quando você tem informações suficientes, né? Já na função do segundo grau, o x, assim como o y também, a gente não chama de incógnita, a gente chama de variável. Variável, justamente porque o valor dele pode variar, eles podem assumir vários valores diferentes, belezinha? Então, incógnita e variável não é exatamente a mesma coisa, tudo bem? Apesar de haver uma relação, assim como também há uma relação entre função do segundo grau e equação do segundo grau, tudo bem? Então, se vocês não sabem resolver uma equação do segundo grau, corre atrás, a gente vai precisar. Vamos adiante. Então, x e y são as nossas variáveis.
né? Lembrando que o x é a variável independente, porque ele pode ser qualquer valor dentro do domínio da função. E o y é a minha variável dependente, porque ele depende do valor do x, certo? Já o A, o B e o A, o B e o C, apesar de eu estar usando letras, assim como na função do primeiro grau, eles são números fixos em cada caso, né? E em uma função, esses números fixos aqui, a gente chama de coeficientes. A, B e C são os nossos coeficientes, todos números reais. Certo? Ao contrário da função do primeiro grau, a gente não vai ter nomes específicos para cada um deles. Simplesmente coeficientes. Tudo bem? E o nosso A, ele não pode ser zero. Tudo bem? Por que, que o A não pode ser zero? Por que, que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, esse termo é anulado. E se esse termo se anula, me sobra uma função do primeiro grau, não mais do segundo. Certo, galera? Então, é isso aí. Esse é o jeitão da função do segundo grau, e esse é o nome dos bois. Beleza? Vamos adiante. Vamos falar do gráfico desse cara. Como alguns de vocês já devem saber, o gráfico de uma função do segundo grau é uma curva muito específica que tem o nome de parábola. Certo? Então, o gráfico que teremos é uma curva chamada parábola. Tudo bem? A parábola é uma curva mais ou menos em formato de U, certo? Dependendo da função, voltando para cima ou para baixo, mas um U que vai se abrindo nas extremidades. Tudo bem? A gente vai ter dois casos principais, dependendo do valor do A. A gente vai ter um caso em que o A é positivo, maior do que zero, e o caso em que o A é negativo, menor do que zero. Tá bem? Quando o A for positivo, a boca da nossa parábola vai ser voltada para cima. A gente chama de concavidade. Tá? A concavidade da parábola vai ser voltada para cima. A gente tem uma curva mais ou menos assim. Beleza? Já quando o A é negativo, a gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá? Concavidade para baixo. Eu não sei se eu sou o único maluco aqui, mas vocês conseguem ver um rostinho nessa brincadeira? Né? Quando o A é positivo, a parábola está feliz, certo? E quando o A é negativo, a parábola está triste. Beleza? Brincadeira besta, mas que ajuda a lembrar qual é qual. Fechou? O que mais que a gente tem de característica? Essas extremidades, elas continuam infinitamente. Beleza? A menos que o exercício, que o problema limite o seu domínio, né? Diga assim, não, quero a parábola só desse x até esse x. A menos que limite, a parábola ela continua infinitamente nas duas extremidades. Né? Quando o A é positivo, ela continua subindo infinitamente. Quando o A é negativo, ela continua descendo infinitamente. Certo? E dito isso, a gente pode falar de máximo e mínimo da parábola. Né? Quando é positivo, ela continua subindo para sempre. Então, ela não tem ponto de máximo. Ela continua subindo. Porém, ela tem um ponto de mínimo. Esse ponto extremo aqui mais baixo. Esse ponto a gente chama de vértice da parábola. Beleza? Já quando o A é negativo, a gente tem o contrário, né? Ele não tem ponto de mínimo, porque a parábola continua descendo infinitamente, continua descendo, mas ela tem um ponto de máximo, que é o vértice da nossa parábola. Beleza? Temos aqui vértice.
Então, quando o A é positivo, o vértice é um ponto de mínimo. E quando o A é negativo, ele é um ponto de máximo. E aí, galera, vem uma questãozinha que muita gente confunde. Tem muita questão de função que vai perguntar a respeito do máximo ou do mínimo da função. E é muito comum isso estar associado a uma função do segundo grau. Né? E é o que muita gente confunde. Tem gente que acha, por exemplo, que quando se fala de máximo, está se referindo ao x do vértice. E quando se fala de mínimo, está falando do y do vértice, né? Porque o vértice é um ponto, ele tem coordenada x, ele tem coordenada y, que a gente vai ver como obter, certo? Bom, tem gente que acha que é o contrário, tem gente que o y do vértice é o máximo e o x do vértice é o mínimo. Mas não, galera, isso está errado, certo? Quando o meu vértice é ponto de mínimo, tanto x quanto y dizem respeito ao mínimo. Quando o vértice é ponto de máximo, o x e o y do vértice dizem respeito ao máximo. Beleza? Então, o que define se é máximo ou se é mínimo, tudo bem? Não é o x e o y do vértice. É a concavidade da parábola. Quem define isso é o valor do A. Se o A é positivo, ponto de mínimo. Se o A é negativo, ponto de máximo. Beleza? E como é que eu sei se o exercício quer o x do vértice ou o y do vértice, né? Num problema desse tipo? Quem vai dizer isso é o contexto. Você entender quem é o x, entender quem é o y dentro daquele contexto e ver qual é a pergunta que for feita. Tudo bem? A gente vai ver isso no exercício no segundo vídeo que eu vou fazer. Tranquilinho? Mas vamos continuar aqui. Então a gente tem esses dois tipos básicos de gráfico. E cada um deles vai se dividir em 3 tipos, dependendo de quantas raízes tem a função, dependendo de quantas soluções, né, tem a equação do segundo grau que ela origina. Tudo bem? Como assim? Aí eu vou dar uma relembradinha básica em equação do segundo grau. Quando você tem uma equação do segundo grau, você pode ter 3 tipos de situação diferente. 3 tipos de situação diferente. E o que vai determinar que tipo de situação é essa é o tal do delta, né, que a gente chama de discriminante. Então, lembrando aqui um pouquinho, bem rapidinho, lembra quem é o delta? Lá da fórmula de Bhaskara, né, o delta que a gente calcula fazendo b ao quadrado menos 4ac. Pois bem, o que acontece? Né? Como que é a fórmula de Bhaskara? Lembra que a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Né? Essa famosa fórmula de Bhaskara que você precisa conhecer. E o que acontece? Quando o delta ele é maior do que zero, quando o delta é positivo, da fórmula de Bhaskara ou qualquer outro método que você siga, você vai encontrar 2 soluções diferentes. Uma que usa mais raiz de delta e a outra que usa menos raiz de delta. Você vai ter 2 soluções diferentes, né? E lembra que solução e raiz é a mesma coisa, né? Raiz é uma outra palavra para solução. Então, delta maior que zero, você tem 2 raízes reais e diferentes. E distintas. Certo? Delta maior que zero, você tem 2 soluções diferentes. O x1 e o x2. Beleza? Agora, quando o delta é igual a zero, o que acontece? Raiz quadrada de zero é zero. E aí, somar zero ou subtrair zero dá no mesmo, não muda você somar ou subtrair zero. Então, as 2 soluções, o x1 e o x2, eles vão dar iguais. Tudo bem? Então, quando delta é igual a zero, a gente tem 2 raízes, 2 soluções
reais e iguais. Tudo bem? É como se fosse uma solução só, mas em alguns contextos matemáticos é importante dizer que são duas soluções e as duas soluções são iguais. Tudo bem? E por fim, quando o delta é negativo, quando o delta é menor que zero, o que acontece? Se delta é negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Então você não consegue obter uma solução, ela não existe dentro dos números reais, certo? Então com delta negativo, não existe raiz real. Não existe raiz real. Por que eu forço o real? Porque existe solução imaginária, né? Mas solução imaginária aí é outra história, outro contexto, tudo bem? Os números imaginários, os números complexos. Bom, então, em equação do segundo grau, a gente tem essas três situações aqui, né? Delta maior que zero, duas soluções diferentes. Delta igual a zero, duas soluções iguais. Delta negativo, não tem solução real. Beleza? E aí, esses caras, eles vão se refletir no gráfico da função do segundo grau, né? Vamos ver como isso acontece. Então, voltando aos gráficos, a gente vai dividir eles em 6 casos. 3 casos, quando o meu A é positivo e a parábola é voltada para cima, e 3 casos, quando o A é negativo e a parábola é voltada para baixo. A gente vai ter o caso em que o delta é maior do que zero, né? E aí a gente tem duas soluções, duas raízes distintas, né? Duas raízes. Aqui eu vou resumir, tá? Eu não vou escrever raízes reais diferentes, tá? Duas raízes diferentes. Eu tenho o caso em que o delta é igual a zero, onde eu tenho duas raízes iguais. E tem o caso do delta negativo, delta menor que zero, em que não existe raiz real. Não há raiz real. Certo? E vamos ver eles. Fazer aqui uma tabelinha. Vamos lá, então. Então, quando o A é maior que zero, minha parábola vai ser voltada para cima, né? Esses 3 caras vão ser voltados para cima. O que vai mudar é a quantidade de raízes. E aí, lembra que a gente viu na aula anterior? A raiz de uma função graficamente é expressa no ponto onde ele cruza o eixo x. No ponto onde ela cruza o eixo x. Então, se você tem delta maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes, significa que o meu gráfico cruza o eixo x em 2 pontos diferentes, certo? Meu gráfico vai ficar mais ou menos assim, cruzando o eixo x em 2 pontos, o x1 e o x2, certo? Já quando delta é igual a zero, as duas raízes são iguais, elas vão ser o mesmo ponto. Então, meu gráfico vai tocar no eixo x em um único ponto. Como isso acontece? O gráfico ele vai vir, vai só beijar o eixo x e voltar. Vai tocar só num ponto no eixo x, né? Ele vai ser tangente. Esse ponto aqui é o valor do x1, que é igual ao valor do x2. Belezinha? E por fim, quando o delta é negativo, não tem raiz real. Ou seja, o meu gráfico ele não encosta no eixo x. O meu gráfico fica mais ou menos assim, flutuando, né? Não tem o x1 e o x2, ele não encosta no eixo x.
Belezinha, gente? Bom, e quando o A é negativo, eu vou ter a parábola voltada para baixo. Eu vou ter as mesmas 3 situações, só que com o gráfico voltado para baixo, certo? Então, eu vou ter algo assim. A negativo, delta positivo, né? Delta positivo cruza 2 vezes, voltado para baixo. Cruza no x1, cruza no x2. Tá? Delta igual a 0, toca num ponto só, voltado para baixo. Só tangencia. x1 igual a x2. E com delta negativo, não encosta no eixo x. Parábola voltada para baixo, sem encostar no eixo x. Belezinha, povo? Então, uma forma resumida, a gente tem esses 6 tipos de gráficos. Tudo bem? Importante reconhecer eles. Belezinha, gente? Vamos lá. Vamos adiante. Vamos ver mais alguns detalhes do gráfico da função de segundo grau. Bom, galera, vou pegar aqui um gráfico qualquer, uma função de segundo grau, para a gente destacar os pontos principais dela. Né? Então, vou pegar aqui o plano cartesiano, eixo Y, eixo X, tá bem? E vou pegar uma parábola. Uma propriedade importante do gráfico da parábola, ela é simétrica, ela tem um eixo de simetria, também um eixo vertical de simetria. Como assim? As duas metades dela são espelhadas, são iguais, tá bem? Temos simetria bilateral. Belezinha? Então, se por acaso eu trace o eixo de simetria aqui, por exemplo, vou desenhar aqui uma parábola. A metade da esquerda tem que ser espelhada com a metade da direita, né? Então, se eu tenho aqui esse tamanho de um lado, eu vou ter o mesmo tamanho do outro. A outra metade vai ter que passar por ali. Então, algo mais ou menos assim. Certo? A ideia é que, cortando a parábola no meio, a metade da esquerda tem o mesmo tamanho que a metade da direita. Belezinha? E aqui a gente tem o vértice da parábola. Certo? Mais ou menos isso. Bom, quando o exercício pedir para você fazer um esboço da parábola, certo? Você vai ter que destacar os pontos principais dela. E você tem 3 tipos de pontos principais. Em primeiro lugar, os pontos onde a parábola cruza o eixo x. Né? Os pontos onde a parábola cruza o eixo x são as raízes da função. O x1 e o x2. Certo? Que pode ser os dois positivos, ou os dois negativos, ou um de cada lado. Isso varia, dependendo de como que é a função. Bem? O segundo ponto importante é o ponto onde ela cruza o eixo y. Né? Que ponto vai ser esse? Lembra lá de como que é a função do segundo grau. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. O que a gente sabe desse ponto? Nesse ponto, o x vale 0. Nesse ponto, o x vale 0.
E quando x vale 0, esse termo se anula, esse termo também se anula, e o y fica igual a c. Né? Então, esse valor aqui, onde o gráfico cruza o eixo y, é o valor do c, do termo independente. Assim como lá na função do primeiro grau, era o b, o termo independente. Beleza? Esse é o segundo cara importante. E o terceiro cara importante é o vértice da parábola. Você precisa conhecer as coordenadas dele. Conhecer a coordenada x do vértice, a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Tudo bem, gente? E aí a gente vai ter fórmulas específicas para calcular o x do vértice e para calcular o y do vértice. Belezinha? Quais são elas? A gente vai ter dois métodos principais para cada um deles. Mas primeira fórmula. A fórmula do x do vértice é menos o valor do b dividido por 2a. Menos o valor do b dividido por 2a. Repara que ele parece muito com a fórmula de Bhaskara, só não tem a raiz de delta, né? A fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. É parecido. Já o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Tá? O mesmo delta da fórmula de Bhaskara. Então, é o delta, troca o sinal, né? Menos o delta dividido por 4a. A gente tem essas duas formuletas para o x do vértice e para o y do vértice. Importante conhecer. Muitas vezes elas são necessárias. Tudo bem? Só que tem outro jeito para calcular cada um deles. Qual é esse jeito? Volta aqui no gráfico. Lembra que o gráfico é simétrico. Metade da direita é igual a metade da esquerda. Então, se você conhecer as duas raízes, o x1 e o x2, o x do vértice, ele vai ser o cara que está exatamente no meio. Exatamente entre o x1 e o x2. Certo? E como é que eu faço para saber o valor que está exatamente no meio entre x1 e x2? Eu posso tirar a média entre eles. Tudo bem? Então, outro jeito de eu calcular o x do vértice é tirar a média entre as raízes. Ou seja, a primeira raiz mais a segunda raiz dividido por 2. Tudo bem? Eu somo as raízes e divido por 2. O resultado é o x do vértice. Um outro jeito de calcular o x do vértice. Beleza? E qual vai ser o outro jeito de calcular o y do vértice? Se você tiver o x do vértice, seja do primeiro jeito ou do segundo jeito, o que você faz? Você pega o valor do x do vértice, coloca na sua função e calcula o y. Né? Função não é aquela história de coloca o x e calcula o y? É isso, certo? Se você tiver o x, você coloca o x e calcula o y. Então, outro jeito de calcular o y do vértice é você pegar a função e colocar o x do vértice dentro. Belezinha? Veremos isso no exercício do segundo vídeo. Belezinha, galera? Maravilha? Então, retomando aqui, gráfico de segundo grau, da função de segundo grau tem simetria, metade da direita igual a metade da esquerda, certo? Pontos principais do gráfico, que precisa ser colocado na hora de desenhar ele. As raízes, quando tiver raiz, que às vezes não vai ter, né? Quando o delta for negativo. O valor onde o gráfico cruza o eixo y, que é sempre o valor do seu termo independente. E o vértice, tudo bem? Esses são os pontos principais que devem ser indicados no esboço de gráfico. Belezinha? Tá? Então, é isso, galera. Vou fechar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. No segundo vídeo, veremos exercícios, certo? Até mais!